Pelo menos vários tipos de chamado que existem. Vou falar dois aqui. O chamado precoce e o chamado tardio. O chamado precoce. O chamado precoce a gente pode usar aqui Paulo. Você veja que Paulo se converte num dia e no outro dia está pregando. Na sinagoga, disputando que o Senhor era o Cristo e tal. E houve, então, uma pressão da própria igreja primitiva em relação a ele. Não, os caras não pode. Peraí. Veja que Pedro, os pais da igreja em si, tinham dificuldade de aceitar o chamado de Paulo. Sim. Se você ler a carta aos Gálatas, é uma carta muito autoral que Paulo desabafa. Lê o capítulo 1, Paulo está chorando. Falei sobre isso hoje com a Paulo está arrebentado ali, peraí, ele está tentando mostrar ali que ele foi rejeitado pela igreja, que ele foi obrigado. Aliás, quando ele escreve primeiro aos Coríntios, ele fala que ele é abortivo. Que ele foi abortivo. Jesus apareceu a ele de uma forma abortiva. O que significa isso? O chamado precoce. Chamado precoce. Jesus tinha pressa na questão do chamado dele e precisava usar Paulo, porque os pais da igreja, Pedro, João, não queriam fazer o que Paulo fez, de ir aos gentios. Então Deus precisou trazer Paulo fora do sistema e do contexto e jogá-lo. Já Moisés teve um chamado tardio. Se Paulo foi precoce, Moisés foi tardio. Foi 40 anos de preparação, ele achou que era a hora e fez aquela besteira. Teve que fugir para o deserto, fica mais 40 anos, volta 80 anos depois. Exatamente. Já quebrado, e Deus fala, volta, vai meu... Não dá, quem sou eu? É você. E ele vive mais 40 anos. Interessante que ele escreve o Salmo 90, né? Sim. A duração da nossa vida é de 70 anos, alguns com sua saúde chega a 80, e ele foi chamado com 80 anos, no fim da vida. Então, e vive mais 40. Eu nunca tinha olhado por esse prisma. Então, irmão Michel, há chamados que são precoces, por causa da urgência divina. Sim. Só que o chamado precoce sofre muito. É o seu caso. Rapaz. Sofre muito, por quê? Porque, primeiro, assim, a igreja olha de uma forma diferente.